chegou à França em novembro, finais de outubro, princípios de novembro de 1843, um jovem, que então tinha 25 anos, porque ele nasceu em 1818, um jovem chamado Karl Marx. Esse jovem se pensava e se via como um democrata radical. Não era mais do que isso. Aliás, num escrito de setembro de 1843, prestem atenção, em setembro de 1843, quando ele tomava as primeiras informações do que era o socialismo e do que era o comunismo, adiante veremos que distinção é essa, ele escreve sobre o comunismo que se trata de uma, atenção, abstração doutrinária. Ele não quer saber disso. Você já conhece um pouquinho da história do Marx em 1843, não é? Formou-se em filosofia em 1841. Pelas condições políticas, ele é obrigado a ganhar a vida como jornalista. Tem a experiência na Gazeta Renana, onde ele descobre a política. E descobre que a sua formação, estritamente filosófica, não o equipa, não o arma para enfrentar a política. Abandona o jornal, que é logo fechado, vai para Kreuznach, onde estava sua noiva, com quem se casa a 19 de junho, e passa lá 4 meses, numa espécie de lua de mel, onde, não pensem mal do Marx, além de cumprir muito bem os deveres do tálamo, mas sabe o que é os deveres do tálamo? Os deveres do leito. Além de cumpri-los muito bem, ele estuda enlouquecidamente. Ele estuda aquilo que estava fora do marco da filosofia acadêmica. Ele vai estudar Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, vai tratar de compreender a Revolução Francesa. Nesse período, ele escreve 2 textos que eu suponho que já foram objeto de tematização aqui. Ele escreve a questão judaica, onde ele elabora, como democrata que é, a distinção entre emancipação política e emancipação humana, e vai para Paris, onde vai dar continuidade à sua crítica original do pensamento político de Hegel. Em Paris, ele vai escrever um ensaio intitulado Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução. Esses 2 textos, ele vai publicar numa revista que ele e um liberal alemão, Arnold Hug, tinham planejado editar em Paris. Com o seguinte objetivo: aqui na Alemanha, a repressão, a censura, não nos permite trabalhar, não nos permite pensar. Então nós vamos para a França e lá nós vamos produzir um veículo, um instrumento que junte, que articule o pensamento social francês com a grande filosofia alemã. E vamos influir na Alemanha e na França. Hug era um democrata liberal. Marx era apenas um democrata, que chega em Paris e, nos 6 primeiros meses de Paris, toma uma porretada na cabeça. É isso mesmo que vocês estão imaginando. Ele leva uma pancadona na cabeça. Essa pancadona pode ser vista em 3 encontros que Marx vai realizar em Paris. 3. O primeiro encontro de Marx é com um texto que ele recebe para esta revista, eu lembro o nome, Anais Franco-Alemães. Vai sair um único número dessa revista, em fevereiro de 44. Ele recebe um artigo de um moço que ele conhecia de vista e de quem ele não tinha boa impressão. Esse moço chamava-se Friedrich Engels. Ele conhecia esse moço de vista,
que quando ele trabalhava no jornal Gazeta Renana, esse rapaz, filho de um rico industrial, estava indo para a Inglaterra, onde ia estagiar na fábrica do pai em Manchester. Passou lá e disse, olha, eu posso escrever aqui para o jornal? Marx o recebeu muito friamente e disse, pode. E o rapaz foi para a Inglaterra e mandou alguns artigos para o jornal, que Marx publicou sem dar maior importância. Pois bem, esse rapaz da Inglaterra mandou um artigo para a revista. Foi a primeira paulada que Marx recebeu. O artigo desse moço, cerca de 30 páginas, está traduzido em português, tinha o seguinte título: Esboço de uma crítica da economia política. Olha o cuidado, esboço, início. Marx vai considerar, até o fim da vida, esse texto de Engels, o que ele chamava de esboço genial. Engels vai para a Inglaterra, milita no movimento cartista. É dessa experiência que ele vai registrar os materiais para escrever a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, mas ele faz mais do que isso. Ele analisa, com um olhar de quem conhece a filosofia de Hegel, leia-se o pensamento dialético, ele analisa a economia política dos ingleses. E faz uma crítica dos fundamentos da economia política inglesa. Marx descobre, agora, por favor, atenção, a crítica da